Nessa mega aula, eu vou estar explicando como criar uma marca distinta, que gera desejo e atrai clientes todos os dias. Isso aqui é um penso estratégico, a gente vai ver aqui um penso estratégico que define todo o tático e operacional posteriormente. Mas primeiro a gente precisa realmente internalizar isso, né? Entender como que se cria uma marca que gera desejo. Dentre tantas marcas que tem no mercado, muitas empresas aí acabam quebrando nos primeiros anos, justamente porque não tem entrada de clientes. Não geram com que os clientes comprem e recomprem mais vezes dessa mesma empresa, dessa mesma marca, né? Os custos subindo de tráfego pago, inteligência artificial entrando no jogo. São tantas coisas que estão acontecendo dentro do meio do marketing, do mercado, do empreendedorismo como um todo, do digital principalmente, né, com a inteligência artificial, que é necessário e é extremamente necessário que a gente tenha uma marca distinta das outras, que seja diferente, né? E a gente vai ver como construir isso, qual que é o penso estratégico para a gente conseguir construir essa marca. E para quem é esse vídeo, né? Então, para donos de pequenos negócios, para quem está no digital, mas ainda não está tendo resultado consistente, para quem quer entrar no digital e vender produtos online, profissionais de marketing que querem estar se profissionalizando cada vez mais também, pessoas que têm vontade de empreender e querem começar a estudar mais sobre marca, enfim. Então, são para todas essas pessoas aqui, né, que estão querendo ver como se constrói de fato uma marca que gera resultado, certo? E pra gente começar a contextualizar o que é uma marca distinta, do que não é, e a gente começar a ter um entendimento muito mais assertivo sobre isso, né? Então, a gente tem que pensar o que é uma marca comum, né? O que acontece quando a gente tem uma marca comum, né? E esse é um ponto muito importante, porque é aqui onde a maioria das pessoas se encontra, né? Eu já vi diversos casos aqui dentro da agência que eu trabalho, dentro das consultorias, mentorias, e, enfim, eu já vi muito disso, né? Então, pessoas reclamando ali sobre leads, tá tendo lead ruim, não tô conseguindo resultado, não tá entrando dinheiro, não tá tendo caixa, né? E a gente vai ver que isso acarreta diversas outras coisas que são horríveis pro seu negócio e para sua vida pessoal também como um todo, né? Então, numa marca comum, nós vamos estar atraindo clientes errados, que pedem muito e pagam pouco. Então, você vai ter que ter uma entrega ali muito gigantesca, eles vão estar toda hora reclamando sobre as entregas que você está fazendo, se não está tendo atendimento, se você não está dando suporte, né? Essas pessoas vão reclamar bastante. Então, não é um tipo de cliente ali que realmente tá com você naquela jornada ali, não. Beleza, aconteceu um erro, alguma coisa assim, ela sabe que você, com a sua marca forte, você consegue sustentar aquilo, você consegue dar uma resolução para aquela pessoa e ela já sabe disso, então ela não reclama tanto assim. Mas quando a gente tem uma marca fraca, geralmente quem tá entrando são clientes errados, né? Que vem pelo preço, que vem por desconto, promoção, enfim, que não são os clientes que a gente tá buscando, né? Então pode ser facilmente substituído por qualquer concorrente. Então hoje em dia a capacidade de copiar no mercado é gigantesca. Então se você não tem coisas que façam a sua marca serem diferente dos concorrentes, você vai ser substituído porque, de novo, vai voltar a concorrer por preço, desconto, para a qualidade do produto, sendo que você encontra produtos aí no mercado, se a gente está falando de produto físico, né? Você consegue facilmente produzir, né, e terceirizar essa produção com os outros e muitas pessoas já fazem essa parte, né? Então acaba que fica tudo parecido, tudo igual, né? Então você não tem um diferencial de fato para conseguir brigar no mercado, né? Então você vai ser facilmente substituído por aquele que tem mais investimento, que consegue colocar mais dinheiro lá dentro, que atrai mais clientes para eles, né? Você vai perder margem de lucro, porque o único diferencial que você vai ter é o preço, né? Como eu já falei, você não vai ter nenhum outro diferencial que realmente vai fazer com que as pessoas queiram estar ali com você, comprem mais, indiquem seu produto, você simplesmente vai disputar por preço, né? Então você vai ter um curso mais barato, você vai ter um produto mais barato, enfim, sentir que o negócio não cresce mesmo trabalhando cada vez mais. Aqui é um ponto muito importante, assim, em relação a resultado de marca, assim, né, como um todo. Eu vejo muito isso, né? A galera tentando botar muito esforço, muito esforço, muito esforço, e mesmo assim não vira, né? Uma porque não sabe analisar os dados da maneira correta, como tem que ser, e outra porque não tem uma marca forte que sustente todo o crescimento. Eu já vi e revi vários casos que aconteceram isso, a gente vai mais pra frente tá falando sobre a dificuldade de justificar preço, ouvir tá caro em toda a negociação, né? As pessoas não enxergarem o valor que você está proporcionando dentro da sua marca, certo? Verem tudo que você está construindo e o que você está construindo realmente vale aquilo que ela vai pagar, né? Então, muitas vezes, quando a gente tem uma marca comum, a gente não consegue fazer isso, porque a nossa justificativa está em outros lugares, como preço, desconto, promoção, né? Então a gente não consegue justificar, colocar um preço maior dentro do nosso produto ou serviço, justamente porque as pessoas não enxergam o valor e não enxergam o porquê comprar aquele produto que nem a gente está falando, né? Mas outros concorrentes ali estão anunciando com preços mais baratos, etc. Então, se você não tem uma marca que diferencie você dos concorrentes, você vai estar jogando o mesmo jogo que eles. Você vai estar jogando o jogo do preço, basicamente. Clientes que compram uma vez e somem, zero fidelidade, né? Então, a gente volta aqui de novo a falar um pouco de preço, né? Porque os clientes que compram uma vez e somem, eles estão só pela transação inicial ali, né? Aí eu vi uma promoção, vi um desconto, o preço está mais barato aqui, vou comprar ali. Mas logo em seguida eles já vinham uma outra marca, eles não criam um senso de recorrência, eles não criam uma vontade de querer comprar com você de novo, eles não enxergam nada que você tenha feito que faz com que eles voltem a comprar com você. Então, para conseguir tirar o maior número, o maior valor de cada cliente, é muito importante ter uma marca distinta, justamente porque você vai fazer com que eles voltem mais vezes. Nós vamos ver isso mais adiante também. Ansiedade e insegurança constante por não ter previsibilidade de vendas, né? Então, a gente vai estar sempre correndo atrás, tentando vender, tentando vender, tentando vender. Isso aí vai causar muita ansiedade, vai ter insegurança ali de a gente. Pô, será que eu tô fazendo certo? Será que tá errado? Como é que eu tô fazendo? Eu boto tanto esforço aqui, eu me empenho tanto, mas não tá dando resultado. O que tá acontecendo, né? Muitas vezes, isso é uma marca comum, é o lugar de uma marca comum, certo? E o principal aqui também que eu vejo muito, né, nas mentorias, consultorias, é a falta de orgulho da marca, né? Parecer mais do mesmo no mercado, né? Não ter uma diferenciação, não ter
um caminho, um propósito diferente do que uma outra marca, você acaba entrando no jogo ali somente do dinheiro e você não sente orgulho por estar colocando o seu tempo ali dentro, né? E acaba sendo algo muito supérfluo, assim, né? Então você não tem um orgulho do que você está construindo, né? Diferente de uma marca distinta que você constrói, você tem um nome, você tem uma robustez maior no que você está construindo, você visualiza isso, né? Você tem essa visão para longo prazo também, né? Então não é algo simplesmente por dinheiro, tá? E aqui eu vou fazer um disclaimer, que é, se você tem uma empresa que é só pra fazer dinheiro ali, fazer caixa, tá tudo certo, tá? Não tem problema. Mas aqui eu tô falando com pessoas que querem construir uma marca que é realmente forte dentro do mercado, que é distinta dentro do mercado, e não é qualquer marca. Então, que vai conseguir conquistar isso, né? Ainda mais se você tiver essa visão ali somente de querer uma venda, de querer apenas vender sem entregar um valor muito grande pro seu cliente, né? Que a gente vai ver isso também mais adiante aqui. A gente falou agora sobre o que é uma marca comum, né? Então agora a gente vai falar sobre o que é uma marca distinta, pra gente ver a diferença, e é uma diferença bem clara. Uma marca distinta vai vender todos os dias, sem depender de promoção ou desconto. Ou seja, você vai colocar o seu preço, você vai trabalhar em cima daquele seu preço. Você vai gerar desejo a partir daquele preço que você está colocando no seu produto. Você não vai depender somente de promoção e desconto, tá? E aqui eu vou dizer, você pode fazer promoção e desconto, não tem problema. Tem Dia do Consumidor, Black Friday, tem várias sazonalidades aí que você pode estar aproveitando com promoção e desconto, e provavelmente você vai vender muito mais do que você venderia sem ter uma marca distinta, certo? Então aqui você consegue vender todos os dias, mas você não vai depender de lançar uma promoção, de lançar um desconto. As pessoas vão estar entrando, vão estar vendo o valor e vão estar comprando de você, seja seu produto ou serviço. Cobrar preços mais altos com confiança e ainda ouvir do cliente, vale cada centavo. Você já deve ter passado por situações assim, que você mesmo falou, né, sobre alguma coisa que você comprou, que você, meu Deus, vale cada centavo, né? Você investiu lá em curso, um produto, né, enfim, alguma coisa que você comprou e você admirou isso, né? Por exemplo, eu falo isso muito do meu computador, MacBook, né, comparado à Apple, né? Então, pô, valeu cada centavo, porque ele é prático, leve, ele traz um status pra mim quando eu tô nas reuniões também, né? Então, intuitivo, muito fácil de mexer, muito fácil de usar, as funcionalidades dele são ótimas, né? Eu nunca desliguei ele, então não preciso desligar, ele entra rápido, né? Ele resolve todos os meus problemas, vale cada centavo. Já falei isso dele, né? Isso é uma marca que construiu um produto de valor e ele cobra caro, né? Tem outras empresas que têm outros computadores de 1.000, 2.000 reais, mas não tem uma marca robusta por trás que baliza, que dá a base para que seja vendido por um preço maior. Ser reconhecido como referência no mercado, não como mais um, né? Aqui a gente fala da diferença entre ser uma marca comum e uma marca distinta, né? Você não vai ser mais um no mercado, você vai ser a referência do seu nicho, do seu ramo, né? Então você não vai ficar concorrendo com a base do mercado ali, né? Todas as empresas estão entrando todos os dias vendendo produtos que são commodities, que são parecidos, que não tem diferença nenhuma. Então, quando você tem uma marca, você consegue ser reconhecido como referência, porque você vai se distinguir de todo o resto, né? Você vai disputar com as grandes marcas dentro do seu nicho, né? E aí a competição lá até é menor, porque você não vai estar concorrendo com um monte de gente por preço, você está lá em cima, não é um outro tipo de concorrência que você vai tá indo. E geralmente lá tem menos concorrência do que na parte de baixo, onde está todo mundo se matando por preço, enfim. Vai atrair os clientes certos, que pagam em dia e indicam outros. Isso aqui é muito importante, as pessoas vão estar entrando em contato com a sua marca, seja por canais aí, na YouTube, Instagram, LinkedIn, passando na frente da sua loja, elas vão ver aquilo ali, vão estar entrando, vão estar visualizando o que você está produzindo de conteúdo, de estratégia, o que você está montando, o que você entrega para eles. E você vai estar mostrando isso, e isso vai estar trazendo gente que realmente quer comprar de você, né? E eles vão pagar em dia, porque você acaba traindo pessoas que são mais qualificadas, porque você tem um posicionamento que vai fazer com que isso aconteça, e eles vão indicar outros, né? Então, muitas vezes, naquele cliente lá de uma marca comum, ele vai lá, compra uma vez e não indica para ninguém, porque ele só queria resolver o problema dele naquela hora. Então, ele vai indicar somente se for com desconto, se for, tem uma promoção rolando aqui, então vai lá e compra também, né? Mas a gente não quer isso, a gente quer que as pessoas indiquem o seu produto e que seu produto tenha uma margem muito boa, tá? E só uma marca distinta consegue proporcionar isso de uma forma mais assertiva, né? Se você está apenas tentando vender, você não consegue criar esse mecanismo junto com seus clientes que estão ali dentro comprando, né? Para que eles indiquem outras pessoas, que você consiga ainda adquirir outras pessoas sem ter custo nenhum, aumentar o lucro por cliente, ticket médio, frequência e fidelização. Então o que acontece, né? A gente atrai os clientes certos e cada cliente vai comprar mais a gente, vai aumentar a frequência de compra e vai comprar por um preço maior. Então a gente consegue fazer com que essas três coisas aconteçam. E essas três coisas são a base para crescer o negócio, fazer com que os clientes entrem no seu negócio, fazer com que eles comprem mais e mais vezes e por um valor maior, né? Então, quando a gente tem uma marca distinta, a gente consegue executar isso, porque os clientes vão retomar, eles vão vir comprar novamente da gente, eles vão comprar outros produtos mais caros que a gente está ofertando. Então você começa com uma camiseta, aí depois você tem um combo, você tem uma bolsa mais cara, você tem, sei lá, produtos que são mais caros dentro do seu próprio negócio, que vão fazer com que você consiga aumentar seu ticket médio por cliente, certo? Você vai criar previsibilidade no faturamento e segurança no crescimento. Então, todo mês ali, quando a gente tem uma marca comum, a gente está correndo atrás do faturamento, tá tentando vender para pagar as contas. Quando a gente tem uma marca distinta, as pessoas elas vão vindo naturalmente, a gente vai conseguir divulgar e ficar mais barato, tá? Então, a gente consegue ter uma previsibilidade no nosso crescimento muito maior do que uma marca comum, que está sempre correndo atrás para tentar vender.
Sair da guerra de preços e competir por valor. A gente já falou bastante disso aqui, né? Mas vale muito reforçar, né? Que o nosso posicionamento distinto vai fazer com que a gente saia dessa base, desse nível de competição, sair da guerra de preços e competir por valor. A gente já falou isso aqui algumas vezes aqui, né? Eu já citei. Porém, é muito importante isso, porque nós vamos estar competindo por valor, do que a gente está agregando para o nosso cliente. Então, quanto mais valor a gente gera para esse cliente, mais ele vai estar em contato com a nossa marca, mais ele vai querer comprar da gente, mais ele vai indicar. Então a gente vai sair dessa parte onde a gente vai estar competindo somente por preço, né? Compra aqui porque é mais barato, né? E a gente vai entrar para uma parte de, olha aqui essa entrega desse produto ou serviço que eu estou fazendo para ti aqui, né? Olha esse valor que eu estou construindo aqui para ti. Construir uma marca que cresce e escala mesmo sem você estar presente o tempo todo, né? Quando a gente tem uma marca distinta, a gente consegue atrair pessoas que vão querer também estar trabalhando com a gente, vão querer estar se dedicando junto com a gente, né? Porque ali tem uma marca que realmente é robusta, que tem uma base muito forte, que as pessoas querem estar perto, né? Então um posicionamento como um todo, uma marca como um todo, ela faz isso, né? Então você pode ver, tem gente que quer trabalhar muito na Apple, tem gente que quer trabalhar muito no Red Bull, tem gente que quer trabalhar muito no Google, enfim, né? Tem gente que quer trabalhar muito para grandes marcas, certo? Então a gente consegue atrair talentos e isso faz com que a gente consiga se desprender cada vez mais do operacional, de estar correndo atrás, de estar fazendo as coisas para tocar o nosso negócio adiante, né? E sim, a gente vai estar pensando mais estrategicamente, vai estar pensando em ações, em como crescer o negócio, né? Então a gente consegue crescer cada vez mais, escalar cada vez mais, porque os talentos que a gente vai adquirindo para nossa empresa vão gerindo todo o negócio e a gente vai conseguindo cada vez mais se desprender daquela parte operacional. E aqui, ter orgulho do negócio, né? Uma marca distinta faz com que você tenha isso, orgulho do seu negócio, sentir que ele representa a sua visão de mundo e deixa legado, não é qualquer coisa, né? Isso aqui é muito importante, porque quando a gente tem orgulho do que a gente está fazendo, a gente vai se dedicar mais e vai crescer cada vez mais. Mas tem que ser feito da forma certa, né? Eu tenho um negócio aqui que não cresce, que não dá certo, eu não vou ter muito orgulho daquilo ali, porque tá só me prejudicando. Eu estou investindo meu tempo, meu esforço, mas não está tendo retorno. Ao contrário de uma marca distinta, onde eu vou investir tempo, eu vou investir esforço, mas vai me trazer muito retorno, porque eu estou me diferenciando do mercado. Isso a gente precisa entender para conseguir ter um negócio de sucesso. E aqui tem alguns resultados que eu trouxe de algumas pessoas que começaram a aplicar as estratégias aqui de distinção, né, que eu chamo de estratégia da distinção, e começaram a ter clientes entrando, aulas experimentais sendo marcadas, o ROI subindo, né, ó, tem certeza que vai melhorar nos próximos meses, está muito bem. A estratégia para advogado está funcionando, eles querendo parceria, que excelente, depois com isso a venda recorrente. Então a gente acaba atraindo mais pessoas que realmente querem trabalhar com a gente. As pessoas, vocês podem ver, né? Estão bombando, emoji de feliz. Ó, hoje fechamos um aluno que veio pelo Instagram, ele chamou na quinta e fechou hoje. Né? Então a gente consegue perceber também que muitas vezes não é na hora ali que a pessoa entrou no seu funil que vai fechar a venda, né? Às vezes demora um tempo até ele olhar todo o seu material, ele ver a sua estratégia, seu posicionamento, entender que você entrega muito valor, e aí sim, depois de gerar tanto desejo pra ele vai fechar com você. Então, ó, ele chamou na quinta e fechou hoje. Não sei que dia que foi isso exatamente, mas ele teve uma demora aqui pra fechar, porque ele tava olhando lá se fazia sentido pra ele ou não aquilo, né? Então, ó, tivemos 8 contatos, mês passado 51 aulas mentais, 24 fecharam o contrato, né? Então a gente consegue, com uma marca qualificada e distinta, tá gerando resultado sim, em curto prazo, tá pessoal? Tudo foi em curto prazo de implementação, né? Então isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas acabam confundindo, né? Que branding é longo prazo. Não, a gente quer que branding seja curto prazo também, certo? Que você consiga implementar estratégias e essas estratégias gerem retorno o mais rápido possível para você poder crescer. Né? Então não é algo que tem que demorar, que é demorado. Não, é algo que realmente pode ser mais rápido. Se você tem uma estratégia robusta sendo implementada, vai gerar retorno mais rápido, sim. Né? E a marca vai se sustentando, e você vai estar 5 anos no mercado, 6 anos, 10 anos, 20 anos, e você só vai crescer cada vez mais, porque a tua marca vai estar sendo reconhecida dentro de todo o seu nicho, certo? E aqui eu vou falar um pouco sobre a estratégia da distinção em si, né? O que é a estratégia da distinção, para a gente conseguir levar isso, internalizar muito bem, para que a gente consiga aplicar e isso nos faça gerar muito resultado, tá, gente? Então, vou começar aqui, né? O que é a distinção, né? Distinção é comunicar e liderar com clareza, ética e responsabilidade o cliente para a melhor tomada de decisão. E o que isso significa, né? Que a gente precisa fazer com que o nosso cliente, quando ele entra em contato com a gente, ele tome a melhor decisão. E a decisão dele é: ele vai comprar da gente? A gente tem isso para oferecer para ele? Ou ele tem que ir em outro lugar que vai entregar muito melhor para ele o que ele quer, né? Então a gente precisa comunicar e liderar os nossos clientes para que eles tomem a melhor decisão deles. Então aqui a gente começa a perceber que não é sobre a gente, é sobre o nosso cliente, certo? Então o próximo passo é entender profundamente o contexto do outro, ouvir com interesse real, adaptar a linguagem e a abordagem à forma como o outro vê o mundo, fazer o outro se sentir visto, ouvido e valorizado. O que isso indica, tá, pessoal? Você está falando diretamente com como nós nos comunicamos com o nosso cliente. Ao invés da gente propor algo da nossa cabeça do que é melhor pra gente como um todo, a gente olha o que o cliente tá nos falando, o que ele quer, como ele tá falando, como que ele enxerga o mundo, pra gente fazer com que ele se sinta visto, ouvido e valorizado. O que isso vai gerar? Desejo. Isso aqui é fundamental para gerar desejo. Entender as dores dos nossos clientes. Por que eles querem comprar uma camisa? Por que eles querem comprar um curso? Por que eles querem comprar um óculos, uma joia? Por quê? Qual que é a dor ali? Qual que é a visão de mundo dele sobre aquilo ali? Por que ele precisa?
Quando a gente consegue entender de fato o que o cliente quer e falar como ele fala, nós conseguimos gerar desejo. E é aqui que a mágica funciona. Quanto mais desejo a gente criar, mais a gente vai converter. Sem precisar estar forçando, como eu falei, uma promoção, um desconto. Né? Porque ele vai dizer assim, cara, o cara me entende muito bem, eu preciso fechar com ele. Né? Nós precisamos também ser o guia estratégico e de confiança. Líder pela conduta, não pela aparência. Então a gente não pode aparentar ser alguma coisa, mas sim, de fato, ser. Né? E ser um guia estratégico e de confiança para o nosso cliente. Indicar a ele os melhores caminhos, indicar para ele as melhores opções para que ele ganhe nessa transação. Ele tem que ganhar. É o cliente que tem que ganhar. Então, por exemplo, eu vi uma promoção de pizza. Cara, eu vi uma marca que estava fazendo uma promoção e aí ficava escondida a promoção. E aí tinha, né, eles divulgaram um monte de promoção, mas a promoção estava escondida que tinha outra lá, era uma pizza normal. Provavelmente muita gente clicou e comprou a normal pensando que iria vir a promoção, né, que eram 2 pizzas e tal. Mas não, veio uma só. E aí isso pode gerar muita frustração na hora da compra e isso vai gerar com que a tua marca seja, ao invés de reconhecida, seja desvalorizada, né? As pessoas vão lá e vão reclamar. Isso vai gerar um problema pra você, né? Então, quando a gente tá falando do cliente, a gente tem que entregar o melhor pra ele. Se eu tenho uma promoção, se eu tenho algo que eu vou fazer pra ele, ele precisa escolher aquilo que é mais vantajoso pra ele. E a gente tem que liderar ele. E aqui a gente vai pra uma outra etapa, né? Que é contribuir antes de vender, orientar mesmo sem retorno imediato, educar e melhorar vidas com intenção real, ser fiduciário do sucesso do outro. O que que isso quer dizer, né? E hoje a gente tem uma tendência, né? Que a galera tá fazendo muito conteúdo, jogando muita coisa muito relevante, né? E óbvio, a gente tá caminhando pra esse caminho, né? Então a gente saiu da parte de chamar a atenção, mas sim gerar interesse nas pessoas, para que elas de fato comprem o nosso produto, comprem o nosso serviço, certo? Então, antes mesmo da venda, eu já estou entregando para ela coisas que ela nem esperava, né? Eu estou orientando ela, para ela tomar uma decisão sem esperar com que ela me pague, né? Eu tô falando para ela, olha, eu acho que isso aqui é o melhor caminho, faz isso, faz aquilo outro, né? Então, educar e melhorar a vida das pessoas com intenção real, tá ali, querendo realmente fazer com que as pessoas mudem de vida, tenham uma melhora com o seu produto, seja uma melhora de status, uma melhora de autoestima, de segurança, o que for. Isso é ser fiduciário do sucesso do outro. Eu quero que ele tenha sucesso dentro daquilo que ele busca, né? Que ele compre algo que realmente vai fazer com que ele se sinta melhor. E marca faz isso. Marca cria esse desejo, cria esse status, cria essa segurança. Ter uma marca faz isso. Ser uma marca comum, não. Ver toda a relação como contínua, duradoura. Cuidar da experiência mesmo depois da entrega. Ter visão de longo prazo para cada cliente. Ser lembrado como quem realmente se importou. O que eu estou tentando falar aqui, né? Não adianta a gente pensar na transação inicial somente, mas sim como aquele cliente vai se sentir após ter o meu produto, né? Então, comprou um óculos, esse óculos está funcionando bem, não está tendo problema, ele está conseguindo servir a proposta, você não precisa trocar ele, como é que tá? Você tem algum ajuste que precisa ser feito, né? Você precisa entender melhor como cuidar dele melhor, se interessar pelo resultado do cliente, para entender como que ele tá. E isso faz com que a gente veja a relação como duradoura, contínua, tá sempre em contato com o cliente, entendendo como é que ele tá, se tá ajudando, se não tá, né? Então isso é cuidar da experiência mesmo depois da entrega, e não somente, vendeu, não quero mais saber de você, se quiser voltar, você volta, se não quiser, não tem problema. Não, né? E aqui entra, marca é visão de longo prazo, sim, porque a gente está construindo um negócio que é robusto, mas não somente visão de longo prazo para ter resultado, mas sim para a gente conseguir cuidar do nosso cliente, prestar atenção no nosso cliente, ajudar ele, não somente na transação, mas sim posteriormente, e estar sempre em contato com esse cara, com esse cliente, para que a gente consiga, de fato, fazer com que ele tenha o sucesso dele. Tá, mas André, isso ficou muito subjetivo também, eu entendi, mas tá meio subjetivo, então a gente vai para a parte mais prática, de como que, aplicado essa estratégia, a gente consegue levar para dentro da marca e o que isso gera de retorno, certo? Então quando a gente comunica e lidera com clareza, a gente vai reduzir a objeção, a gente vai acelerar o fechamento de vendas. Aqui, eu separei de forma mais prática e objetiva como cada etapa daquelas lá que eu citei da estratégia de distinção vai impactar no seu negócio, certo? Então, quando a gente comunica e lidera com clareza, a gente vai reduzir a objeção e vai acelerar o fechamento de vendas. As pessoas vão chegar cada vez mais prontas. Você não vai precisar ficar fazendo um pitch muito elaborado ali de vendas, você não vai precisar estar vendendo muito para aquele cliente, porque ele já vai entender todo o seu processo antes de chegar na parte comercial, certo? Ouvir com interesse real vai aumentar a taxa de retenção e fidelização. As pessoas vão querer estar com você porque elas estão se sentindo ouvidas, certo? Então, elas vão estar com você muito mais tempo do que alguém que não escuta o cliente, só tenta fazer uma venda em si e vai embora. Guia estratégico e ético gera autoridade e credibilidade. Vira uma marca inevitável. As pessoas vão confiar em você porque você está indicando o melhor para eles. Isso vai fazer com que eles vejam você como uma autoridade. E isso gera credibilidade. Contribuir antes de vender vai criar confiança e vai aumentar indicações. Então, as pessoas vão falar aquela parte lá, né? Valeu muito a pena, né? Valeu cada centavo. Justamente porque você contribui tanto, gerou tanto desejo para aquele cliente que vai gerar essa confiança e vai aumentar indicações. Porque quando eles receberem e verem que as suas promessas estão sendo mantidas e que você está conseguindo entregar aquilo que você prometeu, eles vão indicar por conta própria. Ver a relação como contínua. Aumenta o LTV, Lifetime Value, e diminui o churn. Lifetime Value, para quem não sabe, é o quanto um cliente, explicando grosseiramente aqui, né? É quanto um cliente paga para você durante todo o ciclo dele com o seu negócio, né? E o churn é quando ele sai. Então, para explicar mais assertivamente, eu vou fazer um contexto aqui com assinatura, né? Então, você
tem uma assinatura de 2 meses, você é debitado ali todo mês no seu cartão, e você não quis mais ali a partir do 5º mês, né? Então você deu um churn no 5º mês, você saiu dessa assinatura, né? E quando a gente tem uma marca, quando a gente segue essa estratégia de distinção, a gente vai estar diminuindo isso. As pessoas vão ficar mais tempo com a gente. E isso vai fazer com que as pessoas paguem mais durante muito tempo. Então alguém que pagaria em 12 meses, supondo, tá, R$1.000 e ela sai antes, poxa, perde dinheiro. Mas se ela continua durante os 12 meses, ela me deu os R$1.000. E se eu faço um negócio tão bem feito, eu consigo fazer com que essa pessoa fique 2, 3 anos comigo, até mais. Então, o valor de uma pessoa, que era para ser R$1.000, uma assinatura de um ano, virou 3.000, R$4.000, né? Então, um cliente me trouxe todo esse valor, né? Dependendo aí do seu negócio. Então, sem a estratégia da distinção, a gente vai entrar em guerra de preço, clientes desconfiados, vendas forçadas, porque você vai tentar sempre, tá tentando vender, vai ter uma baixa fidelidade. E com a estratégia de distinção, vai ser uma marca respeitada, os clientes vão confiar em você, vai ter venda natural e indicações espontâneas. Isso não é bom? Isso aqui é maravilhoso, honestamente, né? A diferença é brutal e você consegue ver isso no dia a dia. Você consegue identificar marcas que são realmente reconhecidas e que trazem respeito, os clientes confiam, tem venda naturalmente, você não precisa nem se esforçar e as pessoas indicam, né? Então, 70, 80% dos negócios vivem de indicação. Então, se você não tem indicação entrando, você está perdendo, você está caindo fora. Você tem que ter indicação entrando. E com uma estratégia de distinção você consegue, com uma marca distinta você consegue isso. Uma marca que gera desejo, que é diferente, é distinta, você gera isso. Porque você não vai estar concorrendo no mesmo nível que os outros, você vai estar diferente, você vai estar em outro nível. Então aqui tem uma frase que eu sintetizei toda a estratégia da distinção para transformar e deixar mais claro para vocês. A estratégia da distinção transforma negócios comuns em marcas desejadas, porque não é sobre convencer, é sobre conduzir com ética, clareza e intenção real, e ser lembrado como quem realmente se importou. E depois de ter apresentado um pouco a estratégia, você deve estar se perguntando, tá, mas por onde começo? E a gente vai acabar entrando aqui numa parte mais prática para você começar já a aplicar isso no seu negócio, para você começar a ter resultados com a sua marca e criar uma marca que realmente se diferencie das outras, certo? E aqui eu vou dar um contexto mais geral também do que eu já vi no mercado e vejo muito ainda acontecendo, né? Então tem muitos que vendem branding, construção de marca, como algo distante. É só identidade visual, é só logo, mas o resultado, mês após mês, sem impacto real nas vendas. Então não é só ter um logo bonito, não é ter uma identidade visual, as cores, etc, bem alinhadas. Eu preciso de resultado, preciso vender, né? Mesmo que a gente monte essa parte mais filosófica ali da estratégia de gestão, a gente precisa que ela gere resultado, né? Isso é uma marca distinta. Muitos falam também que branding só gera frutos daqui a anos, enquanto isso o negócio continua sem crescer, sem gerar desejo, reconhecimento e patinando, né? Sem gerar vendas nenhuma. E também, já juntando esses dois pontos aqui, né? Muitos tratam branding como perfumaria, post bonito, slogan vazio, campanha pontual, que não muda nada na percepção do cliente. Então, não é feito intencionalmente, é feito ali pra bonito, pra tentar dizer que tá construindo uma marca, mas de fato não constrói, porque não tem uma intenção real por trás daquilo, né? Então não tem um objetivo claro e definido de marca, né? E aqui eu tenho uma definição, né? Que durante todo esse tempo no mercado que eu vim trabalhando, eu acabei construindo, né? Então, branding não é esperar anos para ver retorno. É construir desde já uma marca distinta, que gera confiança hoje e cresce todos os dias. Todos os dias você vai estar colocando coisas ali, post, criando conteúdo, etc. Mas com o intuito de gerar retorno, de gerar faturamento para sua empresa, certo? Né? Então, já entendi, né? A estratégia, já entendi como é que tem que ser aplicado, que tem que me importar com o meu cliente, mas como que isso funciona realmente. Então aqui a gente tem uma metodologia que ela é antiga, não é de agora, e que tem muita gente que já usou, que usa, e etc. Mas tem muita gente que também fala, o funil de vendas morreu, não é mais assim que funciona, o mercado tá diferente, tá tudo uma loucura. E você não sabe pra onde olhar. O que acontece? O básico, bem feito, é o que vende. O básico, bem feito, o feijão com arroz, bem feito, vende, e vende muito, certo? Então, nessa jornada aqui que a gente chama de AIDA, né, que é A de atenção, I de interesse, D de desejo, A de ação, a gente tem a jornada do nosso cliente. Por onde que ele passa? Como que ele chega até a ação, né? Então, ele começa na atenção, né? A marca atrai com a comunicação distinta, que se destaca no mar da mesmice. Então, de alguma forma, você cria conteúdos que já não são semelhantes aos outros, e isso faz com que você se destaque, né? Interesse. A marca mostra coerência e autoridade, reduz a dúvida. Você vai estar trazendo conteúdos que realmente explicam, interagem com o cliente, conteúdos que fazem sentido para as dores do seu cliente, conteúdos que realmente vão transmitir essa autoridade, certo? E no desejo, a marca transmite emoção e confiança, que transforma o cliente curioso em cliente que precisa comprar. Né? E se o cliente ali é muito curioso, não tem nada a ver com o seu negócio, ele vai embora, né? Ele não vai querer ficar por muito tempo, certo? Porque ele não é, tudo que você está montando ali não é para ele, a comunicação não é para ele, é para a pessoa que realmente quer a sua solução, né? E você vai construindo isso dentro dos seus conteúdos. E a ação, a marca garante que o cliente veja valor em continuar a relação. Não é só uma venda, mas uma experiência. Então, vocês podem ver que a gente está mudando aqui a concepção, né, um pouco do que é a marca como um todo aqui, né? Não é somente algo que eu tenho um logo, alguma coisa assim. É realmente trazer uma experiência para o seu cliente, é realmente trazer algo que vá mudar a vida do seu cliente, certo? Então o AIDA, ele funciona dessa forma, a gente vai chamar a atenção do nosso cliente, a gente vai gerar esse interesse, e a gente vai gerar desejo para que ele tome uma ação, basicamente isso. E a parte que eu mais acho que faz sentido a gente dar uma olhada e aprofundar aqui
é a parte de gerar desejo. Então, sempre quando você está criando seus conteúdos, se posicionando na internet, ou seja onde for, como você está gerando desejo para o seu cliente? Essa é a parte e a pergunta que se deve ser feita e vista com muito carinho, cuidado, atenção e com intenção. Como que a gente gera desejo para o nosso cliente? Como que ele vai sair de uma pessoa que olhou nossos conteúdos ali mais abrangentes e a partir dali começou a nos seguir e tá vendo todo dia que a gente tá ali gerando desejo para ele, certo? Para ele tomar ação. E quando ele toma ação, vira venda, né? E esse mecanismo é um mecanismo relativamente fácil de ser feito, tá, gente? E eu já fiz mentorias, já vi outras pessoas falando, e eu sintetizei aqui também, nesse mecanismo aqui. Você tem o seu posicionamento, tudo que você posta nas redes sociais, tudo que você faz também dentro da sua loja, né, seja física ali, né? Também você exerce um posicionamento lá dentro com os seus atendentes, com o seu próprio jeito de agir dentro da sua empresa. Então você está criando um posicionamento a partir daí também. A partir daí você vai começar a gerar conversão, pessoas vão começar a entrar e comprar o seu produto ou serviço. Então você vai ter clientes na base. Você vai gerar resultado para esses clientes, seja uma entrega muito bem feita, um detalhe que você fez ali que o cliente gostou muito, né, que realmente conversa com aquilo que ele estava buscando. E isso vai fazer com que você gere depoimentos, cases, indicações. E isso vai reforçar o seu posicionamento. E posicionamento, vamos lembrar aqui, é sobre gerar desejo. Eu quero que você gere desejo quando você está construindo uma marca. Não quero que você faça qualquer outra coisa. Mesmo para conteúdos que são para chamar atenção, para gerar interesse e tal, você precisa gerar desejo. Certo? Justamente porque o seu posicionamento, ele vai ser essa fonte, esse mecanismo que vai fazer com que as pessoas comprem de você. E você precisa estar cada vez mais com esse pensamento aqui. Eu preciso de um posicionamento que gere desejo nos meus clientes. Aí eles vão comprar de você, eles vão ter resultado. Você vai entregar um valor tão grande, como a gente já falou na estratégia da distinção, que não é só sobre o posicionamento em si, nas redes, mas sim como empresa. Então, como gera valor em toda transação para o seu cliente, em todo contato que você tem com o seu cliente, em todo momento em que você está ali trabalhando com o seu cliente, você precisa estar gerando valor. E aqui, então, eu vou contar um pouco dos casos que deram errado em construção de marca. Porque é tão importante ter uma marca distinta e como trabalhar, né? Porque não adianta você ter um posicionamento e daqui a pouco seu posicionamento ele gera desejo, as pessoas estão querendo comprar de você, você está gerando vendas, mas existem outras coisas ali que também fazem com que você tenha uma marca distinta, uma marca que realmente seja diferente do mercado, tá? Então, uma das primeiras marcas que eu trabalhei na minha vida, eles tinham criado uma audiência. Eu estava trabalhando como estagiário lá dentro, edição de vídeo, etc. Não fazia muita ideia de marketing, enfim. Assim, estava começando a minha jornada. E a gente criou tanta audiência, mas não conseguimos vender, porque nós focamos no público errado, né? Nós apenas fizemos conteúdos explicativos, mostramos ali algumas coisas que realmente chamavam a atenção, mas nunca gerou o desejo para as pessoas tomarem a ação de comprar alguma coisa, de entender que a gente estava construindo algo que realmente era um valor mais alto. Então o que aconteceu? Nós adquirimos um público que não conversava com o valor que foi ofertado dentro do produto, porque nunca foi pensado estrategicamente como marca, como construção de marca, ofertada para pessoas que realmente pagariam por aquele valor. Então gera uma desconexão muito grande, né? Então quando a gente pensa assim, vou criar conteúdo, tá, mas esse conteúdo que você está criando conecta com o preço que você quer ofertar? Conecta com a sua marca? Conecta? Se não conecta, repensa o conteúdo, repensa a estratégia. Porque não faz sentido você criar muito conteúdo, jogar pro ar, ter uma audiência gigantesca, mas não conseguir converter no final. Quando você tem uma marca distinta, você precisa pensar nisso também, para conseguir diferenciar essa audiência que realmente vai pagar da audiência que não vai pagar. E então, quanto mais desejo você criar nas pessoas ali, nessa construção dessa sua audiência, mostrando o seu produto, mostrando o seu serviço já de cara, o que você resolve, como que resolve, fica mais fácil para vender depois. Uma outra empresa que eu estava trabalhando, a gente estava um pouquinho mais avançado em questão de marketing, a gente conseguiu vender muito em um ciclo, né? Era uma empresa onde tinha provas e as provas aconteciam a cada 3 vezes por ano, mais ou menos. E nós tínhamos passado por um ciclo muito bom, a gente conseguiu realizar vários cursos e as pessoas indicaram, né, depoimento, a gente começou a construir uma marca mais forte, com identidade, com posicionamento no YouTube, a gente começou a criar conteúdo, como eu vim falando pra vocês aqui também. Só que houve uma decisão estratégica que botou tudo isso por água abaixo, que foi o seguinte: no próximo ciclo, a gente tinha vendido muito. Inclusive, cada colaborador teve uma comissão de 13 mil reais. E tínhamos 10 colaboradores, só de comissão, além de salário. Então, todo mundo recebeu 13 mil reais. Imagina, eram mais de 10 colaboradores. E todo mundo recebeu 13 mil. Então, mais de 130 mil. Então, vendeu muito curso. E o que aconteceu foi, em um desses cursos, por decisão dos sócios, não quiseram pagar a mais lá algumas peças fundamentais que estavam executando o curso, que a gente precisava que estivessem lá para executar o curso. E o que aconteceu foi, as pessoas saíram do curso ali lá pela meia-noite, até 1 da manhã mais ou menos, frustradas, acabadas, cansadas. Era um mercado com um nicho muito pequeno, então todo mundo se conhecia basicamente, né? Tinha grupos, etc. E começou a ser espalhado nesses grupos, etc. E o que aconteceu? No próximo ciclo, não vendeu quase nada. Por quê? Por uma decisão estratégica, nós acabamos cortando qualidade do que a gente estava entregando. A gente não se importou com a qualidade, mas sim com o que a gente tinha recebido de dinheiro. A gente teve que dar reembolso. A empresa no outro ciclo vendeu muito pouco e, dito isso, uns anos depois a empresa
parou de existir, justamente porque não se sustentou, porque os clientes não estavam entrando mais, porque todo mundo tinha já se conversado, dizendo que tinha dado problema no curso, que ninguém gostaria mais de fazer com a empresa que estava trabalhando. Então, uma decisão de cortar custos acabou impactando em um negócio que estava sendo promissor, estava gerando caixa, muito caixa. E o próximo é não construir um produto robusto com uma entrega muito boa. A empresa está com dificuldade. O que acontece? Eu trabalhei numa empresa que realmente estava vendendo muito, vendia muito, 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 muito mesmo assim. Só que não tinha um produto que sustentava isso. Era um produto muito genérico, que não entregava realmente um acompanhamento, que não entregava, não fazia as pessoas realmente terem resultado. O que aconteceu? Hoje em dia, outros concorrentes entraram no mercado, ninguém indicou a empresa foi mais oportunista numa questão de mercado ali, e hoje ela já está quebrando, né? Já soube de diversos colaboradores que saíram, aumentaram toda a operação, achando que iam crescer absurdamente, e que não foi o que aconteceu. Estão acabando diminuindo a operação cada vez mais, e daqui a pouco provavelmente vai encerrar a operação, né? Porque não construiu um produto realmente que sustentasse essa marca. E tem outras nuances no negócio, mas isso realmente impacta. Quando você não tem um cliente que indica, você não tem uma empresa com uma marca forte no mercado, você vai saindo, você vai ficando de fora, né? A não ser que você tenha uma oportunidade muito boa ali, que você aproveitou, fez muito dinheiro, tá tudo certo, beleza. Mas se você não construir um produto que realmente entrega o que promete, você vai ter reclamação, as pessoas não vão confiar mais em você, não vão comprar de novo e vai quebrar. O meu produto é o melhor, não tem igual, não realizava o básico no atendimento. Então, um cliente, uma pessoa me chamou para eu fazer uma análise sobre sua marca, etc, né? E aí ele já chegou me dizendo, né, meu produto é o melhor, não tem igual, etc. E eu fiquei sabendo de um caso lá, porque eu já entendi que não era bem assim, né? Então, ele não realizava o básico no atendimento. Então, aconteceu, deu um problema, e esse problema não foi resolvido imediatamente, a pessoa do atendimento lá simplesmente ignorou o fato e perguntou, certo, vamos rever isso, mas não trouxe nenhuma solução, né, na hora. O que acontece? Essa pessoa já propagou uma mensagem negativa sobre a marca, e isso faz com que a marca ali acabe sendo prejudicada, certo? Justamente porque atendimento também faz parte de marca. Todo o cliente está em contato com você, ele precisa entender que você é realmente interessado nele. E é por isso que a estratégia de distinção é tão forte, porque a gente consegue fazer com que você não apenas se posicione nas redes sociais, mas de fato tenha uma estrutura que seja robusta o suficiente para conseguir manter o seu produto, o seu serviço bem estruturado, e que qualquer coisa, qualquer problema que possa acontecer, você sabe o que fazer, como fazer. Né? E isso vai gerar ainda, em vez de algo negativo, algo positivo. Né? Porque às vezes acontecem, as coisas acontecem. Mas quando você decide tratar de uma forma realmente querendo resolver aquilo, é diferente de uma coisa de só ignorar e seguir adiante. Né? Então, coisas básicas de atendimento também, a pessoa demorou para ser atendida, enfim, tudo isso repercutia. Né? E a pessoa me chegou falando que era realmente o melhor produto. Né? Então, marca não é somente sobre logo, sobre rede social, o que eu tô botando de conteúdo, mas sim também a partir do momento que a pessoa já interagiu com a minha marca, já fez uma transação comigo. Isso também é marca, né? Tá reforçando a sua identidade, reforçando sua cultura, seus valores, seus princípios, né? Trabalhando com ética, confiança, sendo guia do seu cliente, né? Tudo isso é marca, não é somente branding, posicionamento nas redes sociais, né? É muito mais que isso, certo? E aqui eu vou falar pra você, né? Por que você precisa de uma marca distinta? A gente tá com inflação subindo, né? Todo mundo sabe disso. A gente vai no supermercado lá e hoje a gente sai com 3 sacolas pagando quase R$ 200. Pessoas estão escolhendo o que comprar para caber no orçamento. Então as pessoas elas já não estão querendo comprar de tudo, justamente porque elas vão escolher cada vez mais ali o que é melhor para elas. Produtos e serviços estão cada vez mais parecidos. E aqui eu já vou puxar inteligência artificial, né, que acaba ajudando nessa questão, né? Porque no ChatGPT ele escreve e vai trazer uma solução, mas é uma solução muitas vezes genérica, que é a mesma que ele passa para muita gente que está lendo no mesmo momento. Então várias pessoas, nossa, que ideia genial, vai lá, aplica. E é a mesma coisa. Então tá todo mundo fazendo praticamente a mesma coisa, não estão se diferenciando. Milhares de anúncios e estímulos por dia. Tá todo mundo vendo um monte de anúncio no Instagram, um monte de anúncio na TV. É muito anúncio rodando, né? E tá cada vez mais caro para anunciar. Tá cada vez mais caro para anunciar. Ano que vem já vai sair ali uma coisa da Meta, do Meta Ads, onde eles vão repassar impostos pra gente. O Google Ads, o custo por clique tá ficando mais caro. Só pesquisar no Google aí que você vai ver que tá ficando mais caro. Anunciar no Google também. E a margem de lucro fica mais apertada justamente por isso e por outras questões, né? Você não está trazendo gente qualificada, as pessoas não estão pagando, elas estão escolhendo outras marcas, elas estão já vendo o que elas vão comprar, elas estão escolhendo melhor as coisas, então acaba tendo menos pessoas entrando no seu negócio, então vai ficando cada vez mais apertado, porque você vai ter que dar mais desconto, você vai ter que de alguma forma fazer com que as pessoas comprem de você e você acaba diminuindo sua margem. Momentos de instabilidade política, então tem guerra, tem um monte de coisa acontecendo aí, um monte de coisa ruim acontecendo, política brasileira, política dos Estados Unidos, enfim, tem muita coisa política também que influencia. Muitos estão produzindo conteúdo, né? Então a gente volta de novo ali um pouco da parte do parecido, né? Tá todo mundo criando conteúdo, tá todo mundo jogando na internet coisas, mas muitas vezes é meio raso, não é algo realmente que vai fazer um impacto pro seu cliente. Então a gente consegue perceber isso. Só que isso acaba impactando no seu negócio, querendo ou não, porque tá todo mundo já produzindo conteúdo, se você não tá, né? E como que você tá produzindo esse conteúdo, como que é o seu conteúdo, acaba entrando na mesma seara, né? Você não vai estar se destacando. É muito mais difícil ter alcance orgânico, então hoje em dia, para você ter um alcance orgânico, é um pouco mais difícil, você não consegue ter mais como antigamente, né? A não ser que você explore alguma coisa da plataforma, que eles estão lançando uma nova feature ali, alguma coisa nova que dê um boost no seu alcance, mas isso são coisas, estratégias e hacks que são passageiros, não são um feijão com arroz bem feito.
o consumidor no geral está mais calejado. Então ele já sabe de promessas ali que você faz, ele já entende que aquela é uma promessa que não vai ser cumprida. Então a gente já começa a ter um comportamento de mercado aqui que realmente acaba querendo estar mais aprofundado, acaba querendo mais conteúdo denso, acaba já sabendo o que é uma promessa ruim, o que é uma promessa boa, e realmente se aquela pessoa vai entregar ou não. Busca no Reclame Aqui, busca depoimentos, busca, enfim, tá buscando para ver se realmente a sua marca é uma marca que vale a pena ele investir o dinheiro, né, comprando o produto ou serviço. E aqui tem uma frase, né, que eu trouxe, que sintetiza um pouco disso aqui. Se seu marketing não está fazendo as pessoas pararem, olharem e reagirem, então é invisível. Marketing invisível não faz dinheiro, né? Então, por conta de todos esses problemas aqui, se o seu marketing, se a sua marca não faz com que as pessoas realmente parem, olhem e reajam ao que você está fazendo, cara, tá perdendo tempo, tá perdendo dinheiro, tá perdendo seu esforço, né? Porque as pessoas não vão comprar de você, não vão comprar. Porque é tudo mais do mesmo, certo? Então essa frase aqui é muito importante a gente tá na nossa cabeça internalizado também, né? E por que você precisa de uma marca distinta, né? Você vai ter uma mensagem única. O cliente entende em segundos o porquê escolher você. Então ele vai entrar no seu perfil, ele vai entrar no seu canal, ele vai entender o que você está ofertando, por que você está ofertando, o que você está ofertando, de maneira mais clara. Ele vai entender facilmente aquilo, vai entender a marca, vai entender o contexto. Vai criar uma confiança imediata, que vai reduzir a objeção e insegurança na hora da compra. Porque ele já vai entender que realmente aquilo ali traz resultado, aquilo ali realmente é o que entrega, é o que está sendo prometido. Ele vai ver, né, confiança imediata. Ele vai ver que a promessa que você está fazendo é a promessa que vai ser entregue, gerar essa confiança, e com uma marca distinta você consegue autoridade no mercado, passa a ser visto como referência. Posicionamento fora da guerra de preços, como a gente já falou, compete por valor, não por desconto ou preço. Prova social forte, depoimentos, histórias ganham peso real dentro da tomada de decisão do cliente. Ticket médio maior, permite cobrar mais caro, sem perder clientes. Fidelidade dos clientes, eles voltam e compram de novo. Indicações espontâneas, os clientes viram. Divulgadores gratuitos, eles vão estar indicando sua marca gratuitamente, sem você até nem pedir, muitas vezes. Atratividade para novos clientes, a marca puxa pessoas certas de forma natural, vai adquirir clientes, vai atrair clientes de uma forma natural, porque você vai se posicionar, e esse posicionamento vai fazer com que as pessoas tomem a ação de entrar em contato com você, de comprar o seu produto ou serviço. Então vai atrair e não você forçar que ela compre de você. Diferenciação da concorrência, o cliente não compara, apenas escolhe, ele vai entrar no seu funil ali, ele vai entender que você é a melhor opção para ele, vai comprar. Experiência memorável, cada contato reforça a marca, ele sabe que você vai entregar aquilo ali, ele confia em você para entregar aquilo ali, você vai entregar aquilo que ele quer, reforçando essa marca, reforçando o seu compromisso com o seu cliente, reforçando que você se importa com ele, que você quer que ele atinja o resultado dele. Orgulho do dono, sensação de que o negócio representa a sua visão de mundo, né? Você vai estar orgulhoso de fazer esse negócio rodar. Engajamento real. Pessoas interagem não só pelo produto, mas pelo que a marca significa. Então você vai sair somente do produto em si, você vai estar tendo gente querendo fazer parte do seu movimento junto com você, né? E isso vai fazer com que você tenha a longo prazo uma marca realmente forte, né? Segurança em crise, clientes fiéis sustentam o negócio quando o mercado aperta. Quando a gente tem problemas no mercado, tá tudo ficando mais caro, etc, você vai ter clientes vindo e comprando de você. Mesmo assim, isso vai fazer com que você mantenha o seu negócio girando e com margem, muitas vezes, tá? Já vi diversos casos desses. Histórias que vendem, narrativas de marca criam conexão emocional. Então uma marca acaba criando essa conexão com o cliente de uma forma natural, sem ser construída para fazer a venda, sabe? Você consegue criar uma história, um contexto para sua marca, e essa história vai de fato fazer com que as pessoas comprem de você. E você vai ter um crescimento previsível, né? Um fluxo constante de clientes e vendas com estabilidade. As pessoas vão estar comprando de você mês a mês e muitas vezes até retornando, comprando diversas vezes, e você vai estar crescendo cada vez mais. Então, o que você precisa para ter uma marca distinta, né? Que realmente seja diferente do mercado e que não seja comum, que você consiga atingir todos esses objetivos que eu acabei de citar aqui, né? Você precisa entender seu público, saber quem é a sua audiência de forma aprofundada, não superficial. Você precisa entender as dores, os desejos, o que eles querem. Linha editorial, produzir conteúdos que sejam direcionados para as dores, desejos, sonhos, ambições do seu público. Conversar com isso. Então você não precisa ter 300 conteúdos diferentes. Você precisa ter conteúdos que realmente vão ficar batendo naquele desejo, naquele sonho, naquela ambição o tempo todo. E isso vai gerando aquele desejo. Estratégia de mídia paga. Estrutura básica para gerar tráfego de pessoas no seu funil e começar a validar a sua marca. Isso já vai trazer resultados ali em poucos dias. Já vai ter gente entrando em contato, querendo seu produto, seu serviço, querendo comprar de você, né? Às vezes pode demorar um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo do estágio que você está. Se você já tem uma audiência, se você não tem, se você está começando do zero. Enfim, tem toda uma questão por aqui, mas em pouco tempo você já consegue gerar resultado. Pontos de contato com o cliente. Fazer os pontos de contato com o seu cliente ajudarem na construção da sua marca. Qualquer contato que você tenha com o seu cliente vai fazer com que você consiga batendo na sua marca, criando mais desejo ainda, né? Reforçando o que você está tentando construir, reforçando a sua ideologia, os seus princípios, seus valores, a sua cultura como marca, o seu nome. Análise de funil. Você precisa entender os dados do seu funil para otimizar e continuar a crescer. Então não adianta você estruturar conteúdo, estruturar estratégia de tráfego pago, ter linha editorial, né? Ponto de contato, tá tudo mapeado, você não analisa isso, você não consegue de uma forma constante tá trazendo o que tá melhor funcionando aqui, o que não tá. Porque também a gente tá falando aqui, constrói a marca, mas também gera resultado. Não é só, marca, constrói a marca, que é bonito. Vou fazer uma Red Bull da vida, vou fazer uma Disney, uma Apple. Não é isso, né? Uma marca gera resultado. É isso, a gente quer que gere resultado. Então você precisa analisar
todo o estágio, todo o seu funil, para entender se está gerando resultado ou não, para você poder ir tomando as ações necessárias e mudando o seu contexto, sua história, gerando mais desejo, né? Voltando pro mecanismo que a gente tinha comentado lá no começo. Então aqui você já viu uma parte mais prática do que você pode estar executando para você ir analisando dentro do que você está fazendo no seu negócio para começar a construir uma marca mais robusta, distinta, né? A partir de toda essa estratégia que eu falei aqui para você, da estratégia da distinção, pegar essa filosofia, incorporar ela para você, para que você consiga estar de fato tendo um outro olhar de como construir uma marca, como gerar desejo pro seu negócio, e aí sim você tem mais vendas, né? E aqui tá um pouco do contexto, né? Do porquê eu comecei a produzir isso, né? Porque, assim, muitas vezes eu pegava marcas que eu não conseguia gerar resultado. Eu me sentia muito frustrado em relação a isso, porque, pô, não tô gerando resultado aqui, né? Mas esse é meu trabalho. E eu ficava muito preocupado com os clientes, né? Porque, pô, eu tô sendo pago para colocar dinheiro na mesa deles. E aí eles têm a família deles, eles têm os funcionários, os colaboradores, enfim. Então, o dinheiro que eu gero para eles paga outras pessoas que têm famílias também. Então, era uma tarefa muito importante. E eu acabava passando mais tempo trabalhando, tentando entender os problemas do porquê eu não estava gerando resultado, analisando dados e conversando com os clientes para tentar achar soluções. E nesse período ali eu estava, né, priorizando isso, então eu não comia de uma forma saudável, então era só fast food, enfim, muito carboidrato, açúcar, muito café, e eu acabava fazendo pouco exercício também, porque eu ficava mais tempo trabalhando, tentando achar soluções para os problemas, do que de fato cuidando da minha saúde. Então, eu acabava ficando mais no trabalho do que cuidar da minha própria saúde, fazia pouco exercício e tal. Então, até hoje eu tô acompanhando minha pressão, porque a minha pressão é alta. Então, o que aconteceu? Tava com nível de estresse super alto, né? Então, tava nervoso, tava até com raiva, enfim, tava trazendo coisas muito negativas pra dentro de casa, né? Isso me prejudicou muito. Só que para outros clientes, eu gerei muito resultado e era muito melhor de trabalhar. Então o que acontecia? Eu via essa discrepância entre marcas e empresas que eu não conseguia gerar resultado e para outras eu consegui gerar muito resultado de uma maneira muito mais fácil. Então eu comecei a ver essa discrepância aqui, 80% do meu tempo eu estava me esforçando para trabalhar com empresas que não estavam gerando resultado e 20% estavam. E com um esforço muito baixo, eu fazia algumas alterações e o resultado se mantinha, crescia, crescia cada vez mais. Então eu tava vendo que tinha ali alguns que estavam pagando mais por anúncios que não estavam convertendo, estavam perdendo clientes para concorrentes mais fortes, deixando de construir autoridade no seu mercado. E eu comecei a notar que nesses que eu investia 20% do meu tempo para fazer otimizações, eram que tinham marcas mais robustas, mais sólidas, mais distintas. Então eu vi que tinha uma necessidade muito grande de realmente fazer as pessoas terem a consciência de que construir uma marca e ter um brand forte, sim, vai melhorar os resultados. Não é só sobre você subir anúncio e tentar vender ali e ver se vai dar certo ou não. É realmente você construir uma marca, construir autoridade, construir desejo, ter uma comunicação que converse com o seu público, né, que vai fazer com que você realmente converta. Não é simplesmente você jogar tráfego lá pro Instagram e ver se vai dar certo. Não é assim que funciona. E nesses 80%, 80% desses casos que eu tentava gerar resultado e não conseguia, me sentia mal por isso, porque eu achava que era uma coisa minha, era porque não tinha uma marca robusta, que não tinha um conteúdo bem estruturado, que não tinha uma marca que gerava desejo. E no outro lado, tinha. Então eu comecei a pensar muito nisso. Em todos os clientes que eu pegar a partir de agora, daquele momento em específico, eu vou pensar em marca, construir marca, junto com a performance, junto com o tráfego pago. E é por isso que eu comecei a dedicar minha vida, justamente para conseguir construir marcas que geram desejo, certo? Porque isso faz a diferença, sim, no final das contas. Não vai ser só colocar mais dinheiro no tráfego pago que vai converter mais. Não é isso que vai fazer você vender mais e crescer no próximo mês. Não é isso, te juro. É você construir uma marca, ter um posicionamento, ter conteúdos que realmente façam sentido para a sua audiência. E aí sim, você vai conseguir ter resultado. E é por isso que eu construí o programa Avante. Porque uma marca forte entrega taxas de conversão maiores em ligações, vendas, reuniões e checkout. Você constrói uma autoridade e se torna referência no mercado. Você tem uma capacidade de cobrar preços maiores. O custo de aquisição vai ser mais barato do que os concorrentes, então você vai conseguir crescer mais. Você vai fidelizar clientes que compram de novo, de novo, de novo e ainda divulga sua marca, boca a boca, trazendo clientes que você nunca mirou diretamente. Então você vai conseguir expandir ainda mais o seu alcance. Profissionais de alto nível buscando você em vez de ser o contrário. Então pessoas vão querer trabalhar com você, vão querer influenciadores, vão querer vir e divulgar sua marca daqui a pouco gratuitamente. Você vai conseguir pegar a audiência deles, vai conseguir vender também. A própria marca se torna um ativo valioso e vendável. Então você, em vez de ter uma marca onde você tenta construir com muito esforço, risco, e você não consegue, uma marca forte, que gera clientes todos os meses, todos os dias, está entrando gente ali, você consegue fazer com que ela seja uma marca valiosa, inclusive para a venda. E você ainda multiplica ainda mais os seus ganhos. Você consegue ter uma liberdade financeira muito maior, mais tempo com sua família. Vai criar uma empresa que funciona mesmo sem você, dando mais tempo livre. Ele vai gerar automaticamente, porque não é questão de volume, de colocar muita coisa pro ar nesse primeiro momento. É ser mais estratégico, conseguir fazer com que você maximize o seu retorno de investimento. Com uma marca distinta você consegue. Vai dar uma vida melhor para a família, né? Vai ter uma educação melhor para seus filhos, maior conforto, mais experiência. Você, inclusive, vai poder se profissionalizar ainda mais, né? Comprando os cursos, mentorias, etc. Vai agregar ainda mais pro seu negócio. E você vai ser admirado como alguém que criou algo sólido e duradouro. As pessoas vão olhar para você com uma cara que realmente, nossa, eles criaram uma marca muito forte, muito boa. E isso traz um reconhecimento muito grande pra gente que se esforça todo dia ali tentando criar algo que realmente seja, que gere impacto, né? A gente tem duas opções, né? Você pode continuar queimando dinheiro em anúncios e implorando por clientes, torcendo para dar certo de uma forma aleatória, sem ter uma intenção na construção do seu negócio. Ou você pode construir uma marca que as pessoas desejam, compram todos os dias e não trocam por nada. E cada dia que você continua tentando vender sem uma marca distinta, você está pagando mais caro pro tráfego, perdendo cliente e deixando dinheiro na mesa. É mais esforço, mais risco, mais tempo que você está perdendo ali construindo um negócio que muitas vezes não vai dar em nada. Porque 80% do negócio quebra em 2 anos. Dados, todo mundo já sabe disso. Então o programa Avante foi pensado para construir o ativo mais valioso do seu negócio. Uma marca distinta,
que vai ser impossível de ser ignorada. Então você pode tomar essa decisão hoje, estratégica, de começar a construir essa marca distinta, que vai atrair clientes todos os dias e vai crescer com previsibilidade. Tudo que eu mostrei aqui pra você, da estratégia de distinção, como gerar desejo, o funil ele guida qual que é o mecanismo que você precisa estar pensando, o que você precisa entender, né, do seu público, tráfego, dados, para que você consiga criar uma marca distinta. E se você quiser trabalhar com a gente vai estar aqui disposto o tempo todo para gerar resultado para você, para conseguir construir essa marca com você, trazendo todos os pontos, desde construção de conteúdo, desde estratégia de tráfego pago, análise de dados, tudo isso você vai encontrar dentro do Programa Avante. Clica aqui no link abaixo do vídeo e entre também para o Programa Avante. Nós estamos ansiosos para te ter aqui dentro, junto com a gente, para a gente conseguir criar uma marca distinta para você, personalizada para você.